bem? Muita gente me pergunta, Pastor Alan, para quem nós devemos orar? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? E você pode pensar, mas esse assunto não é um assunto assim, não é uma especulação, não é um assunto teológico importante. Mas eu quero dizer para você que você está redondamente enganado. Conhecer a natureza de Deus nos faz compreender o Evangelho de uma forma clara. Porque tudo aquilo que Deus nos deixou escrito foi para que nosso conhecimento, para que nós compreendamos quem Ele é e nós possamos ter a nossa fé inabalável. A falta do conhecimento de quem é Deus levam a heresias e maus entendimentos sobre as Escrituras. Veja, o povo judeu entende, por exemplo, muito bem o conceito de um Deus único. Por essa razão que ele define que não existe mais do que um Deus. E ele não consegue compreender como que Deus veio na forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo. E que Deus também é Espírito, então ele não poderia se materializar, porque ele é Espírito. Então, dentro dessa compreensão, Deus elege salvadores humanos para defender o seu povo. Então, veja, o povo judeu tem o conceito de que Deus jamais viria em forma humana. Portanto, ele elege Moisés, elege Josué, elege Sansão. Ele jamais vem em forma humana. Então veja, nós começamos a traçar um perfil do que por que é tão importante entender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Quem é Deus, a quem nós oramos. Então, a Bíblia já nos dá um relato claro disso, para que nós possamos entender melhor. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus já apontou para como é a figura dele. Ele tem a figura de um homem? Não, Deus não é homem. Deus não tem olhos, boca, nariz, mãos, braços. Deus é Espírito, mas Ele nos deu a entender que a nossa imagem é a mesma imagem dele. Não essa forma, mas os princípios, os fundamentos, os seus atributos. Então o homem é criado segundo o reflexo da expressão de Deus. Ele possui o quê? A mente que pensa, que projeta os planos. Por isso que Jesus disse, eu digo as palavras que do meu Pai eu ouvi. Ué, então são duas pessoas? Não, quando você pensa, é como se você estivesse falando. Você pensa, só você dentro de você é como se você estivesse falando consigo mesmo. Você não conversa com você mesmo? Pois é, há uma voz em você, porque há um pensamento, há um projeto em você. Logo depois tem a palavra, o verbo, a expressão daquilo que você pensa. É assim que você comunica as suas ideias. Não é? E depois de comunicar as suas ideias, você age. Então, a figura do Filho por meio do verbo e a figura da ação por meio do Espírito Santo, aquele que executa todas as coisas. E é essa figura que Deus diz aqui em Gênesis 1, 26. Imagem e semelhança. Nós temos a figura do fundamento, do atributo divino. Mente, verbo, palavra e ação. É essa a imagem e semelhança a qual Deus diz aqui. Ele não diz eu vou fazer, ele disse façamos. Então nós não somos três homens, nós somos uma pessoa. E essa pessoa tem três atributos. Assim como Deus também tem três atributos. Veja, uma coisa muito importante. Aqui Deus está apontando também para algo que é indivisível. Você não pode tirar a sua mente, deixar de lado, pôr a sua palavra aqui e cometer ações, ter atitudes ou se expressar, ou ser um ser vivente separado da sua mente e da sua voz. Assim também Deus nunca se separa. Por isso, você consegue entender agora que o povo judeu não consegue compreender que Jesus é Deus. A promessa de Deus desde o princípio era fazer de nós uma habitação do seu Espírito e não habitar numa igreja de pedra. Então veja como nós estamos aqui percorrendo um caminho para entendermos por que é tão importante conhecermos a natureza de Deus. Então, por essa razão, quando nós dizemos que Jesus é o Verbo de Deus, ou seja, o próprio Deus feito homem, os judeus entendem como uma heresia completa, chegando ao ponto de nos odiarem por causa dessa afirmação. Então,
para te responder as perguntas que você me fizeram sobre a quem devemos orar, nós precisamos conhecer essa natureza. Então vamos seguir adiante. Não esqueça de compartilhar essa reflexão com quem você ama, com sua família, com seus amigos, para que outras pessoas possam também desfrutar dessas verdades. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, e estamos aqui mais uma vez para o fundamento da oração. Veja como o povo judeu entende muito bem a unidade de Deus, como Deus é um. As escrituras judaicas apontam para isso, o mandamento de Moisés, a palavra de Deus dirigida a esse povo, aponta para esse Deus único. E o próprio Jesus usa essa passagem para responder aos fariseus que lhe perguntam qual é o maior mandamento. Vamos ler? Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, chamai Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, isso é muito claro para a cultura judaica, para o entendimento da lei judaica. E quando Jesus é inquirido sobre qual é o maior mandamento, ele responde em Deuteronômio 6. Eu estou falando isso para que vocês entendam como essa frase, esse mandamento de Moisés ao povo judeu, essa palavra de Deus ao povo judeu, é importante para o entendimento da lei judaica, da cultura e da religião judaica. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando Deuteronômio 6,4 diz isso, em seguida o Senhor diz: portanto, amarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Mente, palavra e atitude e ação. Ao mesmo tempo que ele diz que ele é o único Senhor, ele já, nessa segunda frase, ele relata a existência de 3 pessoas, né? Corpo, alma e espírito. Relatando que esse Deus único é composto de 3 atributos, de 3 pessoas. A oração começa nesse reconhecimento de que existe realmente só um Deus. E ele é o mesmo que criou todas as coisas e que se revelou nessas 3 figuras. E ele executou em si mesmo o plano perfeito de salvação. É aí que a importância de conhecer esse Deus triuno e essa verdade é importante para nós entendermos o Evangelho. Quando nós oramos, portanto, nós não falamos apenas com Deus, né? Mas nós conhecemos para quem nós estamos orando. E nós entendemos a figura do Evangelho, o plano perfeito de Deus no Evangelho, porque nós conhecemos a sua natureza. E a obra que Deus fez está impressa nessas 3 figuras. Se você remover uma das figuras de Deus, da unidade de Deus, né? Da triunidade de Deus, do seu fundamento, do seu conhecimento, você destrói o Evangelho. Vamos lá para o Deus indivisível? Muito bem. Após nós compreendermos que só existe um Deus, e a própria Escritura nos revela como esse Deus único se manifesta de forma plena, sem uma divisão do seu ser, a gente consegue entender e perceber que Jesus, nos Evangelhos, quando Deus se apresenta, e Jesus, quando se apresenta, no Velho Testamento também, ele se apresenta sempre integralmente. Você nunca vai ver Jesus atuando sem a presença do Pai e do Espírito Santo. Ah, Alan, como assim? Vamos ler o Evangelho de Lucas no batismo de Jesus? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nesse momento, nós não vemos 3 deuses, mas um único Deus se revelando no Pai. Quem estava nas águas? Jesus, o homem perfeito nas águas, se batizando, cumprindo o mandamento de Deus, como uma figura do que nós deveremos ser. Quando ele ora, o Espírito Santo desce sobre ele, quer dizer, a segunda pessoa desce sobre Jesus
Não que Jesus não tivesse o Espírito Santo, mas ali é a figura do modelo que nós devemos seguir. Por isso o batismo é parte da salvação. Não salva, mas é parte daquele que é salvo. Então o Espírito Santo desce sobre ele, como sobre o homem perfeito, que é o pecador arrependido. E em seguida o Pai confirma essa obra. Agora o homem que tem o Espírito Santo se torna filho de Deus. Então o Pai se manifesta do céu. As três pessoas estão aqui, nunca agem separadamente. Nós podemos usar também a figura da ressurreição de Lázaro. Veja, quando Jesus pede para que tirem a pedra para ressuscitar Lázaro, o que ele diz? Pai, eu oro, não porque eu sei que o Senhor não me ouve, eu sei que tu sempre me ouve, mas eu oro para que eles saibam que as obras que eu faço vêm de ti. E aí, Jesus, orando ao Pai, diz, Lázaro, sai para fora. Então, a vontade do Pai, né? A mente, o projeto do Pai, a voz do Filho, o Verbo divino. E quem tirou Jesus? Quem tirou Lázaro da sepultura? O Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da sepultura, nos ressuscitará também na sua vinda. A obra de ressurreição, quem executa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que gera, que cria todas as coisas por meio do Verbo divino. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se fez se vê. Então, veja, Deus imaginou, mas foi o Filho que revelou. Faça-se, haja luz. O Filho expressa a vontade do Pai, mas quem realiza a obra é o Espírito Santo. Não existem três deuses. Existe um só Deus. Assim como nós não somos três homens, nós temos mente, expressão e realização. Então, nós não vemos três manifestações independentes, mas o mesmo Deus único revelando-se integralmente, confirmando que o plano da salvação procede dele e é executado por ele e é aplicado por ele. Então, Deus pensou no plano de salvação. O Filho executou esse plano e o Espírito Santo confirmou esse plano. O Pai é a lei justa, a lei santa. Então, por meio do Pai, nós temos uma lei pelo qual todos os homens foram condenados. A justiça dele é perfeita e ela exige a reparação do pecado. Veja, quando nós oramos ao Pai, nós devemos orar com temor. Quando nós nos dirigimos a Deus, orando com temor, nós conhecemos então que, oh meu Deus, eu era condenado, eu estava destinado à perdição eterna. A importância de conhecermos o Pai. Essa realidade, ela é afirmada nas Escrituras. Vamos ler aqui em Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, da condenação do Pai por meio da nossa desobediência. Mas, movido por amor, o próprio Deus promoveu um sacrifício que satisfaz essa justiça. Ele fez o quê? Enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E para todos aqueles que creem, não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. Então, acrescentando esse entendimento, o Pai é aquele que idealizou todo o plano da redenção, ele é o Criador, o arquiteto, como nós vemos figuradamente na Arca de Noé. Antes da execução, houve um projeto. Deus imaginou o projeto e disse para Noé, construa a arca. Antes da forma, houve o pensamento. Deus planejou como iria julgar a terra. Então, em Deus está a potência, a ideia. Ela não está materializada ainda. Por isso, Jesus diz, eu faço as obras que vi meu Pai fazer. Eu falo as palavras que ouvi do meu Pai. Toda ideia, porém, necessita de um veículo, de uma expressão. Você não pensa, né? Eu vou fazer um poema. E aí você pensa no poema e depois fica de boca fechada. Para que esse poema venha à luz, né? Para que a luz se manifeste
a sua ideia, você precisa dizer. É por meio da palavra que nós expressamos o nosso pensamento. É por meio de Cristo, de Jesus, que a vontade de Deus é expressa para o universo, para o mundo. Então, a ideia não está materializada. Toda ideia precisa de um veículo de expressão. E esse veículo é a palavra falada, que é o Filho. João 3,16, você não vai esquecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o Filho é a oferta perfeita. Jesus Cristo é a oferta perfeita, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, por meio dele, nós fomos justificados e reconciliados e adotados como filhos. Essa é a segunda pessoa da Trindade, da qual nós não podemos rejeitar como Deus. Porque senão o Evangelho, veja como é importante conhecê-lo. Se nós tirarmos essa pessoa da divindade, nós estamos perdendo o princípio do Evangelho. Como Deus salva. Entende? Porque conhecer a quem se ora, saber quem é Deus, é tão importante. Se não fosse importante, Deus não deixaria nas Escrituras para nosso conhecimento. Tudo que tem nas Escrituras não é para que nós compreendamos a Deus, mas para que Ele se revele. É Ele que está dizendo, eu sou assim. E cabe a você compreendê-lo, reconhecê-lo ou não. Então vamos lá. Por meio dele nós fomos justificados. Ao orarmos, nós reconhecemos que não temos acesso ao Pai, senão por meio do Filho. Porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há porque há um só Deus. Deuteronômio 6. Chamai Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele está dizendo assim, se você não passar pela minha cruz, pela minha redenção, pelo pagamento que eu fiz, e não receber o meu Espírito Santo, você não pode ser meu templo. E eu não posso habitar em você. O Espírito Santo é chamado do Espírito de Deus, ou do Espírito de Jesus. Ora, então, tem 3 deuses, cada um tem um Espírito. Não, veja como é importante. Existe um Deus só. Existe um Deus Criador, um Deus, a palavra, que se expressa, o projeto, que expressa a vontade do Pai, e existe um Espírito. É um Espírito e um Deus só. Então, conhecer o Filho. E agora é o Espírito Santo, que é o selo da adoção. O Espírito Santo é o selo que garante que somos filhos de Deus. Ele habita em nós e nos torna novas criaturas, templos vivos de Deus. Então, quando nós oramos no Espírito que está em nós, não oramos apenas com palavras, mas nós temos uma comunhão profunda com esse Deus a qual nós oramos. Por isso, Jesus diz, todo aquele que pedir em meu nome qualquer coisa, eu vos a realizarei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E quem ora, ora no Espírito Santo. Você não pede uma mansão de 508 quartos, porque o Espírito Santo que está em você te move a orar por aquilo que é importante, de orar pelas coisas que são do céu. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Né? Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, um panorama resumido dos sistemas religiosos que não compreendem. Por que é importante compreender esse princípio? Quando nós entendemos a Trindade indivisível, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a imagem dos quais Deus, né? É a imagem, nós somos imagem e semelhança, semelhança não é igual. Imagem e semelhança, nós não somos Deus, nós somos uma figura do que Ele é. Triuno e indivisível. Estava pensando aqui, o que eu vou fazer? Acho que eu vou lá na festa do Zé, mas eu vou mandar só a minha palavra. Vou não. Estou a fim de ir, não estou a fim de encher minha cabeça com coisas. Então vou mandar só a minha voz. Voz, vai lá. Eu posso
enviar só a minha voz para a festa e dizer que eu estou lá? Ou para participar da festa eu preciso me levantar, ter a vontade, me levantar e ir lá e me manifestar naquela festa? Assim também, Jesus nunca se manifestou sozinho. O Espírito Santo jamais se manifestou na terra sozinho. O Pai jamais se manifestou sozinho. E esse é um outro assunto e é um outro estudo, uma outra palavra. E você, todas as vezes que lê as Escrituras, vai passar agora para poder enxergar, quando você fizer a leitura da manifestação de Deus, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre presentes, unidos, inseparáveis, indivisíveis, únicos. Então, vamos a entender como essa distorção e a falta desse entendimento nos leva a heresias, nos leva a nos desviarmos do Evangelho da verdade e da salvação. Então, vamos ver os sistemas religiosos no que acreditam. Como é o plano da salvação dos sistemas religiosos? No judaísmo, ele afirma que Deus é único, mas rejeita a encarnação de Jesus. Você já quebrou um princípio da Trindade, um princípio do Deus único. Você tirou uma pessoa, você tirou a voz, você tirou a palavra. Então a palavra não comunica. A palavra não pode expressar a vontade de Deus. A palavra não pode se dar como sacrifício. Portanto, você quebrou o princípio do Evangelho. O islamismo reconhece Deus como único também. Só existe um Deus. Mas nega Jesus. Jesus é um profeta. Jesus existiu, mas é um profeta. Ele não é filho de Deus. Deus não tem filho. Deus não pode gerar filhos. Nas testemunhas de Jeová, eles acreditam que Jesus, aceitam Jesus como existente, mas negam sua divindade. Jesus é Miguel. Né? Então Jesus é um ser criado por Deus. Ele não é o próprio Deus. O mormonismo dilui essa unicidade em uma série de múltiplos deuses. O espiritismo crê em Jesus, mas substitui a redenção por uma evolução espiritual. Eu não preciso de cruz, eu não preciso de arrependimento dos meus pecados, eu não preciso crer em Jesus como Filho de Deus, receber o seu sacrifício, né, para que eu possa obter o perdão e a redenção, para que eu receba o Espírito Santo, não os Espíritos. Por isso a Bíblia diz, um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Não são vários Espíritos, é um só Espírito. Novamente, a Trindade se confirmando nas Escrituras. No catolicismo romano também há, no aspecto da mediação, da intercessão, né, ela mantém Cristo, crê na Trindade, crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo, mas compartilha a mediação. E eu não acabei de ler que, porque debaixo do céu não existe outro intercessor a não ser Jesus Cristo, o homem. Então veja, o plano da salvação, o fundamento da nossa salvação é de que Deus, crucificando Jesus, descarregando nele a ira que era destinada para nós, o sepultou por 3 dias, o ressurgiu dos mortos e agora ele derramou sobre o templo que era a imagem e semelhança de Deus, agora tivesse a habitação dentro de nós. Ora, se eu tenho o próprio Deus habitando dentro de mim, como eu posso querer que alguém intermedie esse processo? Como eu posso pegar qualquer pessoa, quem quer que seja, e colocar como intermediadora para a salvação, para interceder por mim, para pedir por mim? Então veja, ao mesmo tempo que aceita, com as obras nega. Porque está dizendo que o Espírito Santo não habita na pessoa. Essa é a declaração. Se eu preciso de um intermediário, então o plano de salvação não foi feito completo na minha vida. O Espírito Santo não habita nessa pessoa, porque ela precisa de um homem, uma figura humana ainda, de um homem para se interpor entre ela e Deus, porque ela não pode chegar até Deus. E por que ela não pode chegar até Deus? Porque ela não recebeu o Espírito Santo. Olha, isso é muito sério. Veja só como o sentido verdadeiro da oração é importante na compreensão da Trindade de Deus, de quem Deus é.
Olha o que diz Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O que Paulo está querendo dizer para os romanos? Que agora eles receberam esse Espírito. Então eles não vivem mais na carne, mas vivem segundo o mover do Espírito que habita neles. Aí ele faz uma interrogação. Mas o Espírito de Deus habita em vocês? Não, mas não está escrito isso, está sim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, ou seja, ele está colocando uma interrogação. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja, se uma pessoa, a evidência de que alguém recebeu o Espírito de Deus e é salva, é de que ela compreende essa trindade divina. Ela compreende este plano de salvação. Idealizado pelo Pai, eu estou repetindo todas as vezes isso, porque para que você guarde, para que o plano do Pai, a ira de Deus, recaída sobre seu Filho, nos desse a ressurreição dos mortos e o Espírito Santo. E agora nós não somos mais um templo de pedra, mas nós somos o templo onde Deus habita. Uma pessoa só pode ser filho de Deus se ele tem o Espírito Santo. Do contrário, não é. Veja aqui, o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Você pode confessar a Trindade, mas se você não tem o Espírito Santo, se você não entendeu o Evangelho e não se tornou uma nova criatura por meio de crer no Evangelho plenamente, nesse Deus triuno e indivisível, e você usa de intermediários para chegar até Deus, você não é dele. Você está me julgando. Não estou julgando você. Estou lhe relatando a palavra. O que diz as Escrituras. Vamos lá, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fica claro como é importante entendermos a quem nós oramos? A quem nós oramos não é que não cremos. A quem nós oramos é quem entendemos. É como entendemos a quem oramos. Quando entendemos a quem oramos, compreendemos o Evangelho. Quando entendemos a quem oramos, reconhecemos essa salvação. E já não caímos mais em doutrinas falsas, em heresias. Então vamos lá. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que a oração não é um caminho até Deus, mas é uma comunhão com Deus que já habita dentro de nós. Veja a diferença. Pessoas por todo mundo oram a Deus, mas não o compreendem, não o receberam, não são templos do Espírito Santo. Orar a Deus não significa que você chegue até Ele. A única maneira de chegarmos a Deus é por meio do seu sacrifício, por meio da redenção dada pelo Espírito Santo. Assim, quando nós dobramos o joelho, nós não falamos para um ser que está lá, distante. Nós falamos para um ser que está aqui, dentro. Nós oramos ao próprio Deus, que nos salvou da sua ira, que se fez homem na cruz e que agora habita dentro de nós. Então isso contém uma pureza. A pureza desse acesso, né, é muito importante, né? Então, uma religião ela pode afirmar que Jesus existiu, respeitá-lo como um mestre moral, como um profeta, como um personagem bíblico, histórico, mas quando crê que ele foi criado por Deus, está negando a divindade. Quando nega, né, a divindade do Filho, nega-se o próprio Deus, porque só em Deus há salvação. Você não pode ter um intermediário nesse processo. Se a tua religião tem um intermediário nesse processo, ela não entendeu a mensagem. Ela não recebeu a mensagem. Então, um Cristo criado não pode salvar. Porque era necessário que o próprio Deus desse sua vida no nosso lugar. Então, isso cumpre exatamente o alerta que diz as Escrituras. Negar o Filho é negar o Pai. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Gente, é sério isso. Se você nega a divindade de Jesus, você não tem o Pai.
Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Mas confessar o Filho também é entender que essa obra, olha como é importante, o processo de entender a Trindade. Crer no Filho não é só crer que ele existiu, que ele foi crucificado, que ele morreu por nós. Crer no Filho é crer em todo o Evangelho. Se você, como eu volto a dizer, estou repetindo para que você entenda, quando você crê no Filho, você não pode pôr um intermediário no meio. Se você pôs um intermediário na sua religião, tem um intermediário que faz você chegar até Deus, que intermedia você, você não entendeu o Filho, você não aceita o Filho. O Filho é o suficiente Salvador. Deus, eu sou o único Senhor. Não há outro. Ele não colocou intermediários nesse processo. Então não basta reconhecer Jesus historicamente, respeitá-lo moralmente ou aceitá-lo como um profeta. Jesus precisa ser revelado ao seu coração. E somente assim a sua obra se torna suficiente para salvar. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, você mora em outro planeta, então só tem um lugar para o ser humano habitar. Ou seja, debaixo desse mundo, desse universo, o qual você habita, não tem outro nome, não há outro intercessor dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. E não é só na figura dele, mas é no Evangelho e na sua mensagem. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Quando nós sabemos a quem oramos, nós conseguimos compreender essa obra e entender porque toda a glória pertence a Ele, e única e exclusivamente a Ele, um único Deus. Então, quando você orar a Deus, ore sempre, primeiramente, apresentando a Ele a lembrança de que você se arrependeu, a lembrança de que você compreendeu que outrora você não pertencia a Ele, você não era filho dele, você não era filho do seu pai e da sua mãe, mas que agora, por meio deste sacrifício que Ele planejou, que Ele idealizou, que Ele projetou, agora você recebeu o sacrifício dele por meio da sua palavra, do seu Deus encarnado, do Deus feito homem. E que, conhecendo esse Evangelho, você sabe que não existe outro intercessor, a não ser Ele que intercede junto ao Pai, dizendo: Pai, eu dei o meu corpo, a minha vida no lugar do Alain. E agora eu vou derramar sobre ele do nosso Espírito, do Espírito Santo. E agora eu vou fazer ele um filho restaurado, um homem regenerado. E que agora nós vamos ter um contato íntimo, nós vamos poder conversar. E agora nós podemos, ele vai orar a mim e eu o responderei. Como diz o Salmo 91, né? Estarei com ele na angústia, né? O exaltarei e o glorificarei, né? Então, assim você se torna justo diante de Deus. Então, você pode apresentar todas as suas necessidades, porque Ele as satisfará em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Nele temos resposta para todas as nossas inquietações. Você compreende agora por que é importante saber a quem orar? Todos conhecem a Deus, mas nem todos o reconhecem. Amém? Então, vamos orar. Pai querido, te dou graças por essa palavra que nos redime, que nos ensina, que nos exorta, que nos revela que religiões, um templo não pode salvar, uma igreja não pode salvar, uma religião não pode salvar. Mas o Senhor disse: destrói este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Porque estava falando, eles não o compreenderam, porque o Senhor estava falando do templo do seu corpo, que ia ser dado por nós. Assim nós somos imagem e semelhança do Senhor, quando nós recebemos essa redenção por meio do Teu Espírito Santo. E agora já não há mais barreiras, não há mais intercessores, não há mais ninguém que possa interceder por nós, porque o Senhor mesmo habita dentro de nós. Eu quero orar por essa pessoa enferma, por essa pessoa doente na alma, no corpo, no espírito, por essa pessoa enferma nos seus órgãos, na sua alma, destruída muitas vezes por uma circunstância, sem esperança, tentando suicídio, buscando, Senhor, em outras coisas, preencher com as coisas deste mundo aquilo que somente o Senhor pode preencher.
pode circuncidar o nosso coração e habitar dentro dele para sempre. Assim eu oro em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém.